Good morning. It's really nice to be back in Brasilia. Thank you for allowing me to speak in English. As you know, today are the elections in the United States, so I'm really glad to be in Brasilia. If things don't go well, Se as coisas não maybe I'll se just saírem stay. bem, então de repente eu fico por aqui mesmo. What I'd like to talk to you Gostaria about de lhes today falar hoje is sobre how como drug regulation a prática can regulatória em help, produtos farmacêuticos expand pode ajudar a access, ampliar o increase acesso, quality, melhorar a and decrease qualidade e cost. diminuir o Bruno, custo. the Bruno, subhead of my o presentation subtítulo da minha today is apresentação hoje é Why Por que a needs Anvisa a precisa bigger de um budget. orçamento maior. I believe regulators can help Acredito que os accomplish entes all of the reguladores goals that podem we've talked ajudar a about this atingir morning todas as in metas three sobre que basic falamos hoje ways. pela manhã até aqui, One, de três through modos development of basicamente. Primeiro, policies desenvolvendo e that elaborando políticas que incentivize incentivem innovative medicines. a inovação em Regulators can't medicamentos. only Os be órgãos seen reguladores as the não podem ser problem. percebidos unicamente como o Regulators, I problema. believe, are Os entes an reguladores, intrinsic acredito, part fazem of the parte solution. integral, intrínseca Secondly, da solução. regulators can Segundo aspecto, os advance órgãos the reguladores assessment podem of healthcare technologies, promover a avaliação not das tecnologias necessarily de taking saúde, on the não burden necessariamente of assumindo economic todo o healthcare ônus technology das assessment, tecnologias, but da by working avaliação das with tecnologias de healthcare saúde, mas sim technology trabalhando assessment com assessors os move that avaliadores science das forward. tecnologias para promover o avanço dessa Regulators ciência. can Em terceiro facilitate lugar, os a órgãos competitive reguladores podem viabilizar pharmaceutical um environment. mercado I think it's farmacêutico crucial to competitivo. understand Acho que é in any fundamental system, compreender que em a qualquer basic sistema que premise seja, of uma lowering premissa costs is básica de enhancing redução de and custos rewarding competition. tem por And objetivo lastly, regulators can premiar a identify concorrência. and Por fim, os entes advance reguladores podem important identificar e opportunities. promover Regulators oportunidades can't only importantes. be Os entes seen reguladores as não the podem government. ser vistos unicamente como o They must also be seen governo as puramente, também allies devem in ser the percebidos como development of aliados innovative em healthcare prol do technologies. I desenvolvimento can't de say that tecnologias de enough. saúde There inovadoras. shouldn't Toda be ênfase a é pouco para barrier frisar isso. Não between deveria haver qualquer regulators barreira entre and entes pharmaceutical companies, device reguladores e as companies, empresas patients, doctors, pharmacists, hospitals. fabricantes de It's an equipamentos ecosystem de where I believe fármacos, the regulators are the hospitais e first outros among equals. atores. É um ecossistema. Entendo que os entes reguladores são os primeiros The role of the atores regulator, I dentre think, pares falls iguais. into, O a papel couple do of ente basic regulador se insere, components. a meu ver, The em first is alguns regulators have to be compartimentos básicos. partners Primeiro, in os innovation reguladores devem ser through parceiros robust da oversight, inovação mediante active uma supervisão collaboration, robusta, and most colaboração importantly, ativa e, by sobretudo, being an innovation sendo enabler. um viabilizador In da the US, inovação. Nos Estados oftentimes Unidos, com the frequência, FDA is o referred to as FDA a é sea descrito anchor como to uma innovation, âncora a problem. oceânica da inovação, ou seja, um I problema, believe ele all freia regulatory a inovação. agencies, Acredito eu que whether todos os it's órgãos EMA regulatórios ou or agências, seja FDA o or EMA na Europa, Anvisa, FDA or nos corporate Estados Unidos ou police, Anvisa no Brasil, pick your ou agency, qualquer que seja have to a be agência active reguladora, partners deve in ser innovation. parceiro ativo That em prol da is inovação. happening, needs to Isso vem continue to ocorrendo happen, e and precisa needs to be continuar a acontecer, e recognized precisa ser and reconhecido e And this recompensado. happens by using something I Isso call ocorre se regulatory usarmos aquilo que velocity. chamo de What does this mean? celeridade regulatória. O que quer dizer esse termo? First, let's define Um our tanto terms. We have neológico. Bom, velocity vamos definir. and we Primeiro have temos a speed. velocidade Speed e is a celeridade. rapidity in movement. Velocidade It's é a how rapidez fast com you que can se drive a movimenta, car. ou seja, a It's pure velocidade com que se pode speed. dirigir um carro. Velocidade pura e Velocity simples em termos is físicos. what you A do celeridade with that speed. é aquilo que se faz com aquela doing velocidade something de faster, movimento, ou seja, fazer algo mais without doing agilmente, mais better, rapidamente, with sem greater fazer melhor accuracy, e com doesn't maior count. You need precisão, não regulatory ajuda, não velocity. You adianta. need É to know preciso where ter you're going, celeridade not just regulatória faster. sabendo para onde se That vai, means não you só get ir mais there rápido, faster, ou seja, with chega-se higher lá quality, mais rapidamente, with porém com better qualidade safety, mais and that alta e com mais really is segurança, a mais public health inocuidade, victory. Earlier o que é you um heard, triunfo para a saúde pública. Mais discussions cedo of ouvimos as pharmacovigilance. falas sobre Getting a farmacovigilância, place at the head ou seja, table, obter becoming a crucial um assento à part mesa of e the tornar-se drug parte regulatory crucial process. do And I'll processo talk about that a little bit. regulatório It's em extremely farmacêutica. important. Falarei And sobre we isso need to daqui a do pouco, é algo that with extremamente speed and importante excellence e é preciso lidar com as well. celeridade We can't simply lose e sight excelência of em the paralelo. regulatory Não se pode perder de process, vista of o the role of the processo regulator regulatório, once nem a o papel product do has been órgão licensed regulador, uma for vez que sale. um produto tenha sido licenciado para fins comerciais. So regulatory velocity breaks A down to speed celeridade regulatória se plus decompõe accuracy em velocidade plus mais public health acurácia need. ou exatidão mais These a three necessidade things have to em work saúde together. pública. Esses três Speed, fatores devem se coordenar e accuracy, trabalhar and conjuntamente. public health need. That is Velocidade mais regulatory acurácia velocity. ou exatidão e necessidade em saúde pública. Isso se traduz em celeridade There's regulatória. also something that I'd like to bring to your Também attention há called conceito que eu queria trazer-lhes a atenção, a regulation. saber, And this is regulação very interesting. empresarial, When em people think moldes about empresariais. government É muito regulators, interessante. Sempre que pensamos they nos really entes think about regulatórios do them as governo, as being pessoas pensam entrepreneurs.
about thinking como outside the box. não tanto That, after all, empreendedores is que the pensam job de modo of inovador. industry. Esse, na verdade, Right? deveria ser o papel To da be indústria, entrepreneurs. pensa a maioria das But pessoas, ser regulators empreendedores. also Os are entes entrepreneurs. regulatórios It's the concept também devem ser that makes empreendedores. Anvisa É o or conceito que FDA or torna any a Visa, o solid, FDA world-class ou qualquer regulatory agência agency sólida, a bem estabelecida de world-class classe regulatory internacional, agency. de fato, uma The agência de ability to nível both be internacional. A regulator agência of precisa ser não só o and regulador colleague with da, mas também atuar como industry. colega da For the indústria past few que years, I've regula. been at Ao the longo dos Anvisa últimos anos, campus eu as part of the Sindus Pharma estive Forum. na sede da And I Anvisa have como learned parte more de from the alguns people fóruns de that work trabalho at e Anvisa aprendi mais das pessoas que than I've trabalham na ever Anvisa learned from do people que who jamais work aprendi das at pessoas que EMA trabalham na or EMA, na FDA. Europa ou no FDA They are nos young, Estados they Unidos. are São pessoas excited, they are proud jovens, of their job. I think empolgados, that's orgulhosos another do trabalho que crucial realizam. aspect. You Esse é can't outro allow aspecto crucial. people that Não se work pode in permitir que as regulatory pessoas que agencies trabalham em to órgãos become reguladores bored with que their fiquem jobs. enfadados The com folks suas at tarefas Anvisa funcionais. O are pessoal not. da Anvisa realmente não são. Congratulations. Meus parabéns. What makes drug regulation O que even more exciting torna today, and I a also regulação should add device farmacêutica ainda mais regulations, this empolgante como concept tarefa of real-world é o evidence. conceito de evidência do Real-world mundo evidence is real. A clinical evidência do evidence mundo real that is é gathered evidência clínica outside of the coletada classic fora randomized control clinical dos trials. What ensaios happens in controlados the real randomizados world convencionais, o que when a ocorre, patient portanto, no takes mundo a real medicine. quando um As you paciente know, toma when um Anvisa looks at medicamento. evidence Como você sabe, for quando a Anvisa approval examina for a evidências para product, aprovação de um they're looking produto, at, ela examina evidence for evidências safety and efficacy. em prol da segurança e da Efficacy eficácia means do it produto. works, Eficácia but quer dizer within que a o produto small, funciona, porém, controlled dentro population. de uma população Effectiveness controlada pequena. is what happens in the Efetividade é real aquilo que world. It ocorre generates no a mundo lot of real. evidence, and in the E, past, portanto, assim, in the geram-se recent muitas past, really up evidências. until, Inclusive, say, no passado 5 or recente, 10 até years cerca ago, de 5, 10 anos real-world atrás, evidence as in the evidências eyes do of mundo real, regulators aos olhos dos was entes considered to reguladores, be eram junk. consideradas Not worth looking inúteis, at, não not valia a pena scientific. sequer examinar, That não has eram consideradas changed. científicas. It's Isso changed for mudou, lots of reasons, tem not the mudado least of por várias which razões, is inclusive increased e ability principalmente through pela information a maior technology to collect capacidade via and tecnologia da understand informação de se what this coletar data e is telling us. compreender o que esses dados nos And what the informam. 21st century really E is bringing o que to o século regulatory XXI science enseja is the a ability not ciência just to regulatória é collect justamente a data, capacidade não só de coletarmos understand dados, mas também de what that data compreendermos means. o que esses dados significam. This handsome gentleman Esse is Rob Califf. senhor tão bem He's the apessoado é o commissioner of Rob the US Califf, Food and Drug comissário Administration. americano da And FDA. he is a revolutionary guy. Ele é um He cara is a clinical revolucionário. researcher out of É um Duke pesquisador clínico University. He's a que cardiologist. formou-se na He's Universidade de worked with Duke, the cardiologista de FDA formação, for vem trabalhando com a decades. So when he walked FDA into this por job, décadas. Quando ele he did ingressou not nesse have a steep trabalho, learning nesse curve, but what he did bring with him cargo, não tinha uma curva was de a mission aprendizagem to muito expand íngreme, mas tinha the type consigo of sim evidence a that the missão de FDA ampliar o tipo de would look evidência at, que o FDA both poderia pre considerar, and tanto pré post-approval. quanto pós aprovação de um fármaco. And he said some very E interesting ele things declarou relative umas to coisas bem real-world interessantes do que se evidence. refere à He said, evidência do mundo real. "There is reason Ele to disse o believe seguinte: há razão that we've arrived para at a acreditarmos tipping que point chegamos a um where ponto de previously inflexão, um separate ponto de siloed guinada, efforts onde can os be esforços linked to anteriormente create a separados e national isolados system podem hoje for ser evidence vinculados para generation, criarmos um which he sistema calls nacional EVGEN. para geração de evidências. This is O que ele denominou revolutionary. de The commissioner of the EVGEN. FDA Revolucionário, um that- comissário do FDA that real-world afirmando que as evidências do non-randomized mundo data real, portanto can não be dados used randomizados not ou only dados to não influence randomizados podem ser regulatory utilizados e decisions, empregados não só para but to influir em make decisões regulatórias, regulatory mas decisions. também para se tomarem decisões value in regulatórias. data that is Há not valor em randomized. dados Now, que this não may são sound randomizados, ou seja, não no very âmbito de trivial, controles very ou technical. ensaios And to controlados. a Mas pode large parecer degree, muito técnico it e is. até certo ponto But o for é. those of us in Porém, this para world, nós que trabalhamos it is- nesse mundo it is a específico, lightning bolt. trata-se It is de extremely um farol exciting, and it really elucidativo. É completely algo changes realmente the opportunities muito within empolgante, the porque regulatory totalmente environment modifica to as impact oportunidades que se the apresentam no public health ambiente system regulatório de of the impactarmos countries positivamente that o they serve. sistema regulatório no Looking país at em que se safety atua. updates, kind of traditional Consideramos pharmacovigilance as issues, atualizações de label segurança, a extensions saber, made from atualizações de real-world evidence. farmacovigilância tradicionais, Obviously, US, a big exceções issue is how do de you bula, change the label for ou seja, como mudar a abuse bula deterrent opioids. para, por exemplo, opioides streamlines dissuasivos do uso accelerated indevido, new por drug exemplo, approval. bem And I como want a to spend some aprovação time talking about acelerada that, e because if real-world otimizada evidence ou allows us to bring simplificada. new As evidências do medicines mundo for real nos permitem disponibilizar novos to desperately medicamentos ill people. a There is pessoas que estão a desesperadamente significant value, enfermas e há, and it's portanto, um worth valor discussing. significativo, conforme temos discutido e tratado aqui. Over the last decade, there's been enormous Ao longo da progress última in década tem
tem what's havido called grande avanço na secondary coleta daquilo que chamamos de evidence, tertiary evidências evidence, secundárias evidence e that was not terciárias, necessarily evidências ou provas used que for the não initial tenham sido approval or necessariamente labeling of usadas a para process. a aprovação You can judicial, gather it, regulatória it comes from ou disparate sources. The problem is inicial de um
produto. It isn't all O problema, no entanto, dessas scientifically evidências é que valid. elas não são todas How do we cientificamente help develop válidas. the Então a tools pergunta é como podemos to help us ajudar a desenvolver as understand ferramentas que nos ajudem the a accuracy, the compreender validity a of the precisão e a evidence that we're validade dessas collecting evidências que from estamos the real coletando world? a And the partir key do term mundo real. here E o is termo-chave aqui interoperability. é We're collecting interoperabilidade. data Estamos from many coletando different dados a sources. partir de We're várias collecting data fontes, from electronic health dados records. We're de collecting registros data eletrônicos from ou patient group chat sites. We're registros collecting data eletrônicos de from dados Facebook ou sites de and bate-papo Twitter, de pacientes, from Facebook, places we never looked Twitter before. e But more prontuários data médicos eletrônicos, doesn't always fontes mean que jamais better antes havíamos data or considerado. usable Porém, mais data. dados não quer dizer There is dados a melhores, difference, and nem this dados is crucial, passíveis de utilização. between big Há uma diferença data crucial entre Big and Data, validated o volume evidence. de dados, e There's a lot evidências of talk validadas. all around the world Fala-se about muito how hoje em todo big mundo sobre data como Big is going to Data solve all of our vão problems. resolver todos os We'll nossos solve it, problemas. why? Por quê? Big data. Bom, porque Big Data são Big There's a Data, difference enfim, between volumes e volumes de lots dados. of data Mas o fato é que há and lots diferença of entre good volumes data. empilhados de dados So e one of the grandes volumes problems de that dados de regulators boa are facing, why we qualidade. need to Logo, um work dos problemas que os closely agentes together, not reguladores just with each enfrentam e que other nos obrigam a across trabalhar em estreita borders, but with articulação, other groups não as só entre well, nós, is to internacionalmente, mas find também entre os ways grupos from a técnicos. A regulatory tarefa science consiste em perspective encontrar formas, to do ponto de vista da capture, ciência regulatória, where the de good data, refletirmos where the onde good data estão is, os where the dados, nuggets are, identificar onde estão os where bons the dados, as information pepitas de is ouro that can really no move forward public health. celeiro, por assim dizer, de modo a podermos avançar os interesses da This saúde is pública. nowhere more important than when it comes to what we in the US Isso é call particularmente expedited importante pathways. naquilo que chamamos de The FDA has trajetórias been mandated aceleradas by nos Estados Congress Unidos. O to FDA find recebeu a ways obrigação do to Congresso bring de encontrar medicines formas for, de desperately ill disponibilizar people medicamentos a faster. pessoas desesperadamente enfermas de modo mais Speed. rápido. But what many Velocidade, politicians don't celeridade. understand Porém, muitos is that políticos getting não something done entendem que faster fazer algo mais is not rapidamente não necessarily significa a public health necessariamente victory. um triunfo para a saúde pública. Tem que ser mais rápido, sim, porém com qualidade, mais garantia do máximo de segurança e inocuidade quanto possível numa análise risco-benefício. O FDA emitiu uma diretriz chamada Programas Acelerados para quadros clínicos graves, fármacos e biológicos. Ou seja, o FDA está afirmando à comunidade geral, sobretudo aqueles reguladores, que estamos dispostos a ser parceiros na inovação. Não queremos ser o problema, queremos ser a solução, afirma aqui o FDA. E essas vias ou trajetórias agilizadas ou mais rápidas, há uma série delas, não tenho tempo aqui de abordar uma a uma, mas destaco aqui o que elas permitem que o FDA faça. Os fármacos podem ser disponibilizados comercialmente ao mercado mais rapidamente se tiverem o potencial de tratar de uma necessidade não atendida. Falamos sobre isso. E também se houver evidência clínica preliminar de que o fármaco pode demonstrar a melhora substancial frente às terapias existentes, também uma melhora substancial fica naturalmente a critério do órgão regulador definir. E também se tem um efeito sobre um referencial, um parâmetro referencial substituto ou parâmetro clínico. Isso é importante, que não estamos falando mais de ensaios clínicos randomizados com milhares de pessoas. Aqui podemos trabalhar com coortes de pacientes muito menores, com base em parâmetros referenciais e substitutos. Logo, para a ciência, o que importa é que haja uma influência e um impacto positivo sobre como os reguladores desempenham seu trabalho. O produto poderá receber um tratamento acelerado se eliminar ou reduzir substancialmente a reação adversa limitante ao tratamento. Não é só que funciona melhor o produto, mas também que reduz efeitos colaterais indesejados. Também evidências de segurança e efetividade em uma nova subpopulação. Ou seja, estamos como que nos distanciando daqueles fármacos destinados à população geral para fármacos segmentais, destinados a coortes de pacientes específicos. Isso é fantástico, porque o conhecimento científico que é novo e os entes reguladores não são necessariamente especializados, por isso precisamos nos reunir em parceria, convergir em parceria, de modo que o conhecimento científico possa ter o maior impacto possível sobre as decisões regulatórias. No FDA, há um programa chamado Desenvolvimento de Fármacos focado no paciente. Nessa transparência, enfim, temos muito texto, peço desculpas, mas o fato é que o que a transparência diz é que, pela primeira vez, por força de lei, em virtude da lei, os pacientes efetivamente terão um impacto, uma voz sobre o processo regulatório antes de uma decisão ser tomada pelo FDA. Isso parece muito bom, né? É bem elegante dizer isso.
parece algo muito socialmente correto. Só que para os entes reguladores, também isso é um grande farol que ilumina o trabalho, porque no histórico da regulação, corrija-me Bruno se eu estiver errado, muitas vezes os pacientes são vistos como alguém que atrapalha, que é um obstáculo, e que tem pessoas, ou que tem histórias muito tristes a contar sobre si mesmos ou sobre suas famílias. Porém, sabemos que dados episódicos não são dados válidos e que os entes reguladores não podem tomar uma postura ou emitir um juízo regulatório adequado se decidirem ou deixarem as emoções tomarem conta. O que esses programas estão fazendo é convidando os grupos de pacientes a trabalharem com o órgão regulador e ajudá-los a coletar bons dados de qualidade, em vez de serem apenas contadores de histórias tristes. Não quero parecer cruel aqui, mas os pacientes aqui estão sendo convidados a atuarem como aliados na coleta de dados e ajudando-nos a entender quais riscos os pacientes estão dispostos a aceitar em oposição ao benefício apenas que o fármaco possa ter. Por exemplo, eu trabalhei num projeto sobre fibrose idiopulmonar e o referencial dessa patologia era o teste de 6 minutos de caminhada. Quanto tempo o paciente pode andar numa esteira dentro de 6 minutos? Por quanto a distância? E o paciente disse, não, esse não é um parâmetro referencial importante, isso não importa para nós. Queremos saber se eu consigo fazer minha cama ou levantar, se eu posso ir até o correio, se eu posso preparar o café da manhã para os meus filhos. Ou seja, ouvir a voz do paciente, levar em consideração a voz do paciente nas decisões regulatórias com base na ciência, no conhecimento científico e não na emoção, é outro passo revolucionário que se vem dando na comunidade regulatória contemporânea. Porém, não podemos nos concentrar unicamente nos avanços regulatórios em se tratando de novos medicamentos. É preciso entender que deve haver um impacto igualmente importante sobre medicamentos genéricos, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, a ciência regulatória e também aquilo que muitas vezes esquecemos é um aspecto central do trabalho regulador, a saber, compras e fabricação, aquisição e fabricação, porque cada produto genérico é um produto distinto per se. Mesmo se você tiver 6 versões genéricas da mesma molécula, cada uma delas terá ingredientes farmacêuticos diferentes, de diferentes fontes, com diferentes recipientes. E essas questões, sim, fazem uma diferença. São fabricados em diferentes locais ou instalações, o que também faz uma diferença no final das contas. Isso toma tempo, é supervisão, são requisitos regulatórios clássicos. E não podemos esquecer que também há muita inovação nessa matéria aqui também. Nos Estados Unidos, 80-85% dos medicamentos usados por volume são genéricos. Isso é um milagre. O fenômeno, o FDA tem trabalhado estreitamente para entender as questões na área de bioequivalência e também medicamentos com índice terapêutico estreito e também fármacos de posologia crítica. Muito embora o genérico possa ser bioequivalente com o produto de referência, muitas vezes equivalente ao produto inovador, o genérico não é necessariamente bioequivalente entre si. Os bioequivalentes. E quando os pacientes vão à farmácia pedirem ou obtiverem o genérico A em janeiro, e depois o genérico B em fevereiro, o genérico C em março, depois de volta ao genérico A em abril, como é que os órgãos reguladores podem desempenhar um papel no sentido de estreitar essas faixas e comunicar tanto aos médicos quanto aos pacientes, quanto aos farmacêuticos, a importância de se compreender não só a molécula, mas também o fator fabricante, que pode ser diferenciador. Aqui uma breve lição sobre a diferença entre regulação para fármacos inovadores e genéricos nos Estados Unidos. A grande diferença é que os Estados Unidos não exigem ensaios clínicos para fármacos genéricos, o que, no entanto, não significa que esses produtos não têm supervisão robusta. Os fármacos genéricos aprovados pelo FDA americano são seguros e efetivos, sim, porém não são idênticos ao medicamento inovador. Como é que podemos comunicar isso à população, às populações não técnicas? Como é que podemos explicar que bioequivalente não significa idêntico? Há alguns aspectos que o FDA está procurando fazer para entender melhor e para regular melhor os medicamentos genéricos. Primeiro, é desenvolver métodos de vigilância e monitoramento para medicamentos genéricos. A Anvisa e o FDA têm trabalhado muitíssimo bem, acredito, do ponto de vista pós-comercialização, acompanhando os genéricos. E aqui os fabricantes desempenham um papel muito importante. Mas a questão é, sinceramente, até que não somos bons, no sentido de atuarmos de modo incisivo e robusto
do ponto de vista pós-comercialização para produtos genéricos. Vamos ser sinceros, precisamos melhorar nosso trabalho. O FDA tem examinado formas de fazer isso se concretizar. Segundo, equivalência de produtos complexos, produtos tais como Copaxone, por exemplo, para esclerose múltipla. Produtos biológicos não complexos estão sendo disponibilizados com mais frequência ao mercado. A questão é como é que podemos, enfim, intensificar nosso trabalho de modo a entendermos melhor como realizar a farmacovigilância adequada para esses produtos. Equivalência terapêutica e padrões de avaliação. Isso já existe há muito tempo, consta da lista de coisas a fazer. O FDA precisa de mais orçamento, precisamos atuar mão a mão com outras agências congêneres de todo mundo para aprender o que vocês já sabem, para influenciar aquilo que precisamos fazer. O FDA tem aprendido que não mais está em condições de ditar ao mundo as melhores práticas, mas sim aprender da prática, da experiência do resto do mundo sobre aquilo que precisa ser feito de modo mais contemporâneo, moderno e melhor. E aqui entra a TI, a tecnologia da informação. Não podemos conseguir nada disso a não ser que investamos na tecnologia da informação. Seja inteligência artificial, seja computadores de melhor qualidade, seja aprendendo formas de entendermos dados provenientes das mídias ou redes sociais. Análise computacional e as mídias ou redes sociais fazem parte da solução, não parte do problema, e não podem ser ignoradas. Quantos aqui presentes, levantem a mão, tem Facebook? Por favor. Então, me convida como amigo e eu te respondo, tá bom? Vou retribuir. E vamos aprender mais um do outro a partir das páginas que temos no Facebook, mais do que podemos imaginar. Curiosamente, BPFs, boas práticas de fabricação, são caras, mas são absolutamente indispensáveis. E dizer que algo é caro e, portanto, não pode ser realizado, não é aceitável. As boas práticas de fabricação BPFs são o alicerce absoluto, tanto da segurança quanto da eficácia. Precisamos compartilhar relatórios da inspeção fabril, precisamos entender onde estão os problemas e tratá-los conjuntamente. Não acredito eu que podemos maximizar nossos orçamentos, o pessoal inspecionando todos nós as mesmas instalações. Podemos compartilhar relatórios de inspeção fabril e fazer o melhor trabalho. Os órgãos reguladores podem ser parceiros, concentrando atenção em inspeções com base no perfil de risco e compartilhando essa informação com nossos entes reguladores congêneres. Nada ocorre por acidente. A qualidade deve ser embutida por concepção do produto. O ente regulador precisa assegurar que antes que o produto chegue à fábrica já haja mecanismos devidamente implementados com vistas a assegurar de antemão e deliberadamente a qualidade. Pensem no caso da heparina, a título de exemplo ilustrativo. Há alguns anos, vários óbitos nos Estados Unidos com base em uma versão meio que clandestina da heparina. Os reguladores franceses, em março último, encontraram um problema semelhante em outra fábrica chinesa, mais uma. Então precisamos manter uma postura de vigilância constante e compartilhar essas informações. Se não as compartilharmos, estaremos apenas reinventando a roda e pedimos, ou pedindo que o problema ocorra repetidas vezes no futuro. E depois a questão de preço versus valor. O preço é crucial, falamos sobre isso mais cedo, mas também é crucial o valor. O valor, se passarmos a pensar em preço e valor como fração, valor é o denominador. Qual é o valor que obtemos do produto que está em cima, no numerador? Ao discutirmos medicamentos inovadores, genéricos e inovações, é preciso entender tudo isso no contexto do valor que o produto propicia à saúde pública, como os franceses fizeram, por exemplo, em termos da hepatite C recentemente. Não convém gastar muito dinheiro num fármaco ruim. É preciso assegurar que o medicamento que estamos comprando seja da melhor qualidade. Outra tarefa crucial de um órgão regulador. Muitas vezes esse tema não é discutido, ou seja, o fármaco mais caro é aquele que não funciona. O FDA acredita hoje que devemos trabalhar com uma norma, um padrão de qualidade único para todos os medicamentos, ou seja, qualidade farmacêutica. O mesmo padrão para medicamentos inovadores, genéricos, biológicos, biosimilares. Um mesmo padrão de qualidade para todos os produtos farmacêuticos. Estamos todos juntos nesse mesmo barco. O vírus da Zika, HIV, AIDS, resistência antibiótica, integridade da cadeia de suprimento, inspeções fabris, fabricação, relatórios de farmacovigilância. Quanto mais compartilharmos nosso entendimento dessas questões, tanto mais êxito tenderemos a ter. Globalizar a evidência, localizar a decisão. O diabo, amigos, mora nos detalhes, mas a salvação também. Muito obrigado.